Ezequiel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, chamado por Deus para profetizar durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel, o exílio babilônico. Ele era sacerdote e foi levado para a Babilônia junto com os judeus deportados quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Diferente de outros profetas que falavam ao povo em sua própria terra, Ezequiel recebeu suas visões e profecias já no cativeiro, trazendo mensagens tanto de juízo quanto de esperança. O livro de Ezequiel é conhecido por conter algumas das visões mais impressionantes e simbólicas da Bíblia, revelando a glória e o poder de Deus. Suas visões não apenas falavam sobre o presente do povo de Israel, mas também apontavam para o futuro da redenção e restauração. Agora, vamos explorar algumas das visões mais marcantes que Deus concedeu a Ezequiel e entender o que elas significam para nós hoje. A primeira visão, a glória de Deus e os querubins, Ezequiel 1. Imagine o céu se abrindo diante de seus olhos e uma visão tão grandiosa que desafia a compreensão humana. Foi isso que aconteceu com Ezequiel quando ele viu a glória de Deus manifestada. Ele descreve um turbilhão vindo do norte, uma grande nuvem com fogo brilhante e no meio dela, algo semelhante a 4 seres vivos. Esses seres tinham rostos de homem, leão, boi e águia, representando diferentes aspectos da criação e do poder divino. Ao lado deles, havia rodas gigantescas que se moviam em todas as direções, mostrando que Deus é onipresente e governa sobre toda a terra. No alto dessa visão, Ezequiel vê um trono e alguém sentado nele, semelhante a um homem, brilhando como fogo e rodeado por um arco-íris. Essa visão poderosa servia para mostrar que mesmo no exílio, Deus ainda estava no controle. Ele não estava restrito ao templo de Jerusalém, mas reinava soberanamente sobre todas as nações. A visão do rolo, o chamado profético de Ezequiel, Ezequiel 2:3. Após a visão da glória de Deus, Ezequiel recebe seu chamado como profeta. Deus lhe diz que ele foi enviado para um povo rebelde, teimoso e de coração endurecido, que muitas vezes havia rejeitado as mensagens divinas. Como um sinal do seu chamado, Deus apresenta a Ezequiel um rolo escrito por dentro e por fora, cheio de lamentações, suspiros e ais. Em seguida, Deus ordena que ele coma o rolo. Ao fazer isso, Ezequiel percebe que, apesar das palavras difíceis contidas nele, o rolo tinha um sabor doce como mel. Isso simboliza que a palavra de Deus, mesmo quando traz juízo e advertência, ainda é boa e deve ser recebida com prazer por aqueles que a servem. A visão dos pecados de Jerusalém e a partida da glória de Deus. Ezequiel 8:11. Deus concede a Ezequiel outra visão impactante, transportando-o espiritualmente para o templo de Jerusalém. Ali, ele vê os pecados terríveis que estavam sendo cometidos no lugar santo. Líderes religiosos adoravam ídolos, praticavam rituais pagãos e até mesmo prestavam culto ao sol. Por causa dessa corrupção, Ezequiel presencia algo assustador: a glória de Deus deixando o templo. A presença de Deus, que antes habitava no Santo dos Santos, agora se afastava, simbolizando o julgamento iminente sobre Jerusalém. Essa visão alertava que o castigo estava próximo, mas também apontava para um futuro em que Deus restauraria seu povo. A visão do Vale de Ossos Secos, a restauração de Israel, Ezequiel 37. Uma das visões mais famosas de Ezequiel é a do Vale de Ossos Secos. Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos espalhados, completamente secos, representando o estado espiritual e físico de Israel. Então Deus pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes.
Então Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos, e eles começam a se juntar, formando esqueletos completos. Em seguida, crescem tendões, carne e pele. Mas ainda não há vida neles. Somente quando o Espírito de Deus sopra sobre eles, os corpos voltam à vida e se tornam um grande exército. Essa visão simboliza a restauração do povo de Israel, que parecia morto e sem esperança, mas que Deus traria de volta à vida, restaurando sua nação e sua fé. A visão do novo templo, a presença de Deus restaurada, Ezequiel 40:48. Por fim, Ezequiel recebe uma visão detalhada de um templo glorioso. Esse templo não era o de Salomão, nem o de qualquer reconstrução posterior, mas uma estrutura perfeita que simbolizava a restauração total da comunhão entre Deus e seu povo. No final da visão, Ezequiel vê a glória de Deus retornando ao templo, mostrando que o Senhor voltaria a habitar entre seu povo. A cidade recebe um novo nome: O Senhor está ali, Yahweh Shammah, revelando que Deus jamais abandonaria aqueles que o buscam. O que as visões de Ezequiel nos ensinam? As visões de Ezequiel são poderosas mensagens espirituais sobre juízo, arrependimento e restauração. Elas mostram que Deus é soberano, justo e misericordioso. Mesmo quando seu povo falha, ele oferece esperança e renovação para aqueles que se voltam para ele. Assim como Ezequiel viu ossos secos voltarem à vida, também podemos experimentar a restauração de Deus em nossas vidas. Se estivermos enfrentando tempos difíceis, lembremos que o mesmo Deus que trouxe vida ao vale de ossos secos pode restaurar qualquer situação, por mais impossível que pareça. Você acredita que Deus pode transformar sua vida? Compartilhe nos comentários e declare: Senhor, eu creio no teu poder de restauração.